Mel do céu, como que eu vou fazer esse programa hoje com essa tosse? Fiz xixi. Calma, gente. Foi só uma simulação, porque esse é um dos assuntos que nós vamos tratar hoje. Escape de xixi, você já teve isso? No ar.r. Oi, gente! Bem-vindo a mais um Ponto R. Hoje nós vamos falar sobre saúde da mulher. Hoje o programa é específico para você, mulher, mas pode chamar o maridão, o companheiro na sala aí com você, dá o celular para ele, porque é um assunto que ele pode te ajudar e muito. Comigo aqui, a fisioterapeuta Marcela Bonin Cavalheiro, que é especialista em saúde da mulher, e nós vamos falar sobre todos esses problemas, como eu brinquei aqui, né, Marcela? Mas quem já não tossiu ou riu muito com uma amiga e não teve um escape de xixi? Você? Eu já. Já? Gente! Não, aconteceu comigo quando eu tava grávida. E aí, na minha última gestação, eu espirrei e falei, gente, que sensação horrorosa. Que coisa ruim, é isso que elas sentem e elas não vão se cuidar, é isso? É isso. É um jato, né? É um tiquinho, aí acha assim, só aconteceu uma vez, não acontece sempre, então vou deixar como tá. Marcela, na semana passada, esteve aqui a doutora Alessandra, nós falamos sobre microfisioterapia e eu contei um episódio que aconteceu comigo. E eu não lembro se eu relatei isso pra você, eu já fui lá o ano passado com a Marcela, ver aí como é que estava a minha saúde íntima, que não é só ginecologista, né, gente? A gente precisa também da físio, especialista como ela. Quando eu fui assaltada, alguns anos atrás, e eu fiquei com muito medo, porque ele arrebentou o vidro do carro, a hora que e meu medo era ser levada junto, né? Porque já passou pela cabeça, você estuprada e morta. A hora que ele me puxou do carro, eu senti um quente que desceu. Eu pensei, menstruei, só que eu já estava na menopausa há muitos anos e não menstruava. Falei, o trauma foi sangue, não foi. Foi um jato de urina. Sim. Aí é uma outra situação, né? Adrenalina, e aí descompensou todo o sistema de controle da bexiga. Aí, é uma outra situação. Pode, na verdade, se a gente for levar, né, o conteúdo da incontinência urinária para a psicossomática, ela está relacionada com uma demarcação do território. Então são mulheres que se sentem invadidas e por isso elas precisam demarcar. Olha que interessante, realmente eu fui totalmente invadida ali, né? Ele quebrou o vidro do meu carro, me arrancou dali de dentro. Muito interessante. Marcela, em qual idade a mulher precisa começar a se preocupar com isso? Mocinhas, antes da gravidez, durante a gravidez a gente sabe que é importante, mas qual a idade assim mais crítica, vamos dizer, ou mais recorrente que começa a ter a dita chamada bexiga caída, ter escape de xixi? A gente tem que pensar assim, existem fatores que possibilitam a incontinência urinária ou a bexiga caída. A bexiga caída, o que é? Os nossos órgãos, eles são suspensos por ligamentos e fascias. Fascias é um tecido que a gente tem no nosso corpo que suspende e cobre todos os nossos músculos, vísceras, todos os nossos ligamentos, todos os nossos vasos, nervos. E ele é um tecido contínuo no nosso organismo, né, no nosso corpo. Então, quando a mulher experimenta a incontinência urinária, vamos supor, eu estava na academia e fiz polichinelo e tive um escape, mas só foi nessa situação. Ela não se alerta a isso, às vezes ela não fica atenta a isso e acaba passando desapercebido. Então a gente tem que pensar o seguinte, a soma do que nós fazemos durante a nossa vida é que vai resultar, impactar positivamente ou negativamente nesse grupo muscular que é o assoalho pélvico. Então, uma mulher que pratica atividade física intensa, de impacto, corrida, carrega muito peso, aí ela engravida, ela continua treinando forte, ela começa a ficar com o intestino preso, então ela vai fazer cocô, ela faz força para fazer cocô, então é mais uma sobrecarga nessa musculatura. Aí ela vai e tem o bebê.
Hoje em dia, as estatísticas, né, os estudos científicos mostram que tanto faz o parto normal, a cesárea, eles têm o mesmo desfecho depois de 1 ano após o parto, para incontinência urinária ou não. Porque antes dizia que era de parto normal. Por causa da força pra expulsão. O desfecho é bem parecido de parto normal e cesárea. Então ela fez força para fazer cocô, teve bebê, voltou para academia precocemente, fez um treino que era demais para esse momento, segue sem escape, um escapezinho que ela nem percebe, acha que é suor, não confere, e aí chegou a menopausa. A bendita. A menopausa, ela vem como se fosse um boletão para pagar, assim, bonito, de tudo que nós fizemos. Sem parcelar. Não, numa só. Débito, né? Então, ela chega e aí o estrogênio diminui por completo. O assoalho pélvico, ele é estrogênio dependente. Então, quando reduz o estrogênio no nosso organismo, começam a ceder esses ligamentos, a face começa a ceder, porque tudo aquilo que nós fizemos lá atrás resultou em como nós estamos hoje. É muito interessante isso. E você falou muito bem de academia. Então, geralmente, quando se vai numa academia, faz musculação, especificamente, trabalha-se o assoalho pélvico ou tem que ter um exercício específico? Existem alguns estudos que mostram que o agachamento ou fortalecer os músculos internos de coxa, até o próprio fortalecimento abdominal, podem melhorar a condição do assoalho pélvico. Mas quando uma mulher tem a disfunção, né, quando ela já tem o escape de xixi ou quando ela tem dor na relação, ela precisa de algo mais específico. Então não adianta somente ficar nessa de fortalecer o abdômen, o core, ou fortalecer interno de coxa, pensando que é próximo ali ao assoalho pélvico. Não, os resultados não são assim. Ela é um trabalho específico onde vai integrar tudo isso junto com os músculos da respiração, que são importantes da respiração, que é o diafragma, parte interna de abdômen, glúteos, e o assoalho pélvico também. Eu lembro que você até me comentou que você tinha pacientes que quando começaram a fazer aqueles exercícios, principalmente aquele 1, segura, 2, lembra que você me passou? Que mulheres perdem barriga, gente. Quer dizer, além de fortalecer o assoalho pélvico... É por conta da fáscia que eu falei. A fáscia, ela faz uma interligação no nosso corpo, aonde uma coisa interage com a outra. Então, a musculatura mais profunda do abdômen, né, que é a que contém as nossas vísceras, então se ela contém as vísceras, ela aproxima mais do centro do corpo. E ela é intimamente, né, o transverso abdominal, que é esse músculo profundo, ele é intimamente ligado com o assoalho pélvico, uma camada mais profunda do assoalho pélvico. Então, quando a gente quer melhorar a camada mais profunda do assoalho pélvico, que é o responsável por sustentar as nossas vísceras, e aí o tratamento para bexiga caída, a gente tem uma melhora na parede abdominal também. Esse termo bexiga caída é porque literalmente ela cai, ela sai do lugar dela? O que acontece? Mas não é a bexiga. Anatomicamente, então vamos pensar uma pessoa deitada, né? Então essa parede aqui de baixo é onde está o intestino, o reto e o ânus, certo? E essa parede de cima é onde tem a uretra e a bexiga, úteros, ovários, então toda essa parte de cima. Quando a gente fala que cedeu, né, que teve a bexiga caída, a gente sente que cede aos esforços essa parede de cima ou a parede de baixo. Sim. Do canal vaginal, entende? Então, num caso mais grave, chega a cair para fora. Nossa, já não sabia. E isso também, você falou em dor na relação, é um dos motivos? Que a pessoa sentiu da bexiga caída? Pode ser. Ou vontade de fazer xixi frequentemente, porque está mal posicionado, né? O posicionamento não está como deveria ser, então ela sente alguns desconfortos. Não esvazia a bexiga por completo, sente dor na relação, ou sente uma pontada como se fosse na bexiga, tem escape de pum durante a relação, tem escape de fezes em casos, eu tô falando em casos bem mais graves, bem mais graves. Esse escape de pum durante a relação é aquele barulho tipo um pum, mas pela vagina. A gente chama de flatos vaginais. Isso aí. E eu sei, eu já ouvi relatos, já li,
que muitas mulheres se sentem envergonhadas. E eu até então achei que, né, a gente conversando aqui antes, eu falei, é entrada de ar? Daí elas, o que você me respondeu? Entrada de ar, por quê? Por conta da fraqueza dos músculos. Então imagina assim, o canal vaginal, a portinha da vagina, ela tem que ficar fechadinha, certo? Ela é um canal que não tem comunicação com o meio externo. E aí, como vai cedendo essa musculatura, deixa eu virar pra cá, como vai cedendo essa musculatura, ela vai ficando com a portinha aberta, não é? E aí, por conta, nem sempre é só uma fraqueza, mas vamos chamar de desequilíbrio muscular. E aí, na hora da mulher ter a relação, essa musculatura que deveria abraçar o pênis, ela acaba ficando frouxa. E isso vai entrando ar. E o canal vaginal, ele é um canal fechado, então esse ar entra e às vezes ele tem dificuldade de sair. E na mudança de posição tem o escape desse ar fazendo barulho, que é extremamente desconfortável para a mulher. Sim. Olha, a gente vai aprender. Mas músculos tensos também podem acontecer isso. Então é mais um desequilíbrio do que uma fraqueza, entende? Quando eu me formei, eu já tenho quase 20 anos trabalhando nessa área. Então, essa cara de menina, gente. Quando eu me formei, a gente via muito assoalho pélvico fraco, muito. E de, sei lá, acho que 2013 para frente, né, 10 anos depois que eu me formei, esse padrão de musculatura começou a mudar, começou a apresentar tensão, o número dentro do consultório, né, o número de pacientes que procuravam pela físio porque elas tinham dor na relação, porque elas não conseguiam ter relação sexual, era muito mais alto do que antes. E hoje o padrão de assoalho pélvico da mulher quase que mais de 50%, eu digo até, chuto aí uns 80% das mulheres que eu avalio, elas têm pontos de tensão, então é como se eu tocasse uma musculatura dura, igual aqui, né, do nosso ombro, quando na verdade o assoalho pélvico tinha que ter essa consistência aqui, mais molinha. E aí eu peço um movimento, ela faz esse movimento e esse movimento tem que se relaxar, voltando ao tônus basal dele. E hoje a gente não vê isso. E o que a gente pensa? Que isso está atrelado a muito sedentarismo, um excesso de exercício, então os extremos, e muito tempo sentado trabalhando. Em home office, então, isso aí disparou. Esses quase 3 anos, né, de pandemia, acabou com a vida de muita gente, né? Ficar em casa, criança, e muito sentada. Ganhou peso. Depressão. A depressão tem alguma correlação com existe isso? Um link de ansiedade e bexiga hiperativa. Existe essa questão de uma pessoa mais ansiosa, ela faz mais xixi, a bexiga dela começa a perder a capacidade de se distender para armazenar a urina. Existe essa relação. Da depressão até existe. Porque se a gente for pensar num caso extremo de depressão, ela perde a vontade de fazer as necessidades básicas, de comer, de tomar água, de viver, né? E de ir ao banheiro. Então isso ela vai adiando, mesmo que ela esteja com vontade, ela fica deitada o tempo inteiro, ela vai adiando a ida ao banheiro, a bexiga começa a entender que ela pode se distender, porque o nosso corpo se habitua a tudo, e a musculatura do assoalho pélvico, que fecha a uretra para não ter escape de xixi, ela fica tensionada, fechada, trabalhando. E chega uma hora que ela fica exausta e aí ela tem um escape. A bexiga fala, agora eu vou relaxar, cansei. Agora chega. Marcela, e em qualquer idade pode acontecer isso? Em qualquer idade. A gente tem algumas relações de... Adolescente, criança pode ter isso também? Elas têm uma outra característica. Não necessariamente é por tensão do assoalho pélvico. Às vezes, a gente tira... O Brasil é campeão em tirar fralda muito cedo de criança. E para as meninas... Quanto é esse muito cedo? Muito cedo é achar que fez 1 ano e 8 meses, 2 anos e tem que sair. E é assim. É que o preço da fralda, gente, outro dia eu fui na farmácia, eu tinha um evento, alguma coisa que eu tinha que levar fralda, fui comprar. Eu falei, meu Deus, como é que a pessoa que está tendo filho hoje em dia está sustentando, vai voltar. A época quando eu era criança, acho que você também deve ter usado fralda de pano, né? Que nem existia descartável no meu tempo. Eu fiquei chocada, um pacote de fralda de 50, 60 reais, isso mesmo? É isso. Por isso que estão desfraudando. Só que sabe qual que é o ponto principal, assim? A gente não ensina uma criança a andar, ela mostra que ela está pronta e a gente estimula.
É a mesma coisa com o controle da bexiga e do intestino. A gente não ensina, é ao contrário do que a gente pensa hoje em dia. Todo mundo acha que é condicionado isso, e não é. E aí, tirar precocemente essa fralda faz com que a menina entenda que a contração é o normal. E aí essa menina faz xixi toda hora e acha que é normal. Ou então ela tem escape porque justamente ela não esvaziou a bexiga por completo, a musculatura fica fadigada e tem a perda. Então tudo isso vem do comportamento lá de trás. Mas que geralmente quando você põe a criança na escolinha eles fazem esse desfraude, né? Fica ensinando, se tiver com vontade, as escolas já estão mudando. Que a tia leva no banheiro e tal. Eu não lembro muito das minhas. A Marcela, eu acho que foi mais na escolinha mesmo, mas às vezes ela acordava no meio da noite e ia pra minha cama sem fralda. Acordamos muitas vezes, eu e o Marcelo. Então, porque justamente ela não tá pronta. Quer a cama molhada. Porque não tá pronta. Agora, a Fernanda, pra dormir, ela pedia. Porque ela sabia que ela sonhava. Então, acho que até uns 3 anos, mamãe, eu quero dormir com fralda. Agora, ela não se sentia muito confortável. E quando ela teimava, não, hoje eu não vou fazer, acordava no meio da noite, fiz xixi na cama. Durante o dia, bem normal, mas à noite ela foi de mais... dia eles saem mais cedo da fralda e à noite é um pouco mais difícil. E aí tem que ver se a criança tem um sono mais profundo, às vezes é necessário até medir isso, fazer um estudo do sono, porque realmente se ela dorme mais profundamente ela não vai despertar, porque o normal é a bexiga mandar mensagem de que tem xixi ali. Porque você acorda, né? Quando você tá com vontade de fazer xixi, você acaba acordando e ir ao banheiro. Gente, eu sei que o nosso público aqui são de mulheres mais maduras, mas como tem inclusive vovós e tem mães também de recém-nascidos, de crianças que eu sei que nos assistem, então uma formação eu acho bem importante. Sim, acho que a gente tem que mudar isso aí. Meus 2 filhos na escola que eles estavam e que fizeram o desfraude, eu falava, tudo bem, vocês querem fazer, vocês vão fazer. Eu vou tirar aqui em casa quando eu achar que está adequado. E assim segue, entendeu? Sim. Porque gera uma ansiedade na criança. Minha filha, ela tem 3 anos agora. Ela, no ano passado, na escola dela, que ela estava, faziam isso, de forçar a todos, né? Estimular a todos de ir ao banheiro. E ela ficou ansiosa, então ela chegava em casa da escola, ela ficava a cada 10 minutos pedindo para fazer xixi. Falei, pode parar, não vai encher nunca essa bexiga dela, ela nunca vai entender o quanto ela tem armazenado lá dentro, porque a bexiga é para armazenar, a gente tem que ir de horas em horas, a cada 3 horas, é uma medida de higiene a gente esvaziar a bexiga. Então, se a criança não enche essa bexiga, como é que ela vai entender que tem xixi ali e que ela precisa se programar para chegar ao banheiro? E aí eu comprei aquela fralda que é tipo uma calcinha, porque ela não queria mais pôr fralda, ela queria só ficar de calcinha. Eu falei, não, essa calcinha aqui você pode ficar. E aí foi abaixando a ansiedade dela, e aí eu consegui tocar melhor. Marcela, e ao contrário? Pessoas que tem retenção hídrica, que fazem pouco xixi, às vezes, ou porque bebe pouca água, mas eu sei que tem gente que bebe água, eu às vezes tomo água, mas eu falo, gente, eu lembro de adolescente, a gente daqui pro Guarujá, eu ia de boa, não precisava parar. E eu tinha minha amiga de vir de São Paulo, aqui ela tinha que parar. Um dia ela fez um ônibus, ela vindo de ônibus, ela inventou que ela estava passando mal, ela fez o ônibus parar no posto para ela ir no banheiro. 2 horas, ela não aguentou. 2, não. E eu lembro da Maria Luísa falar, a mãe da Flávia, Rosane, você não tem bexiga? Eu ia pro banheiro, você não quer ir no banheiro? Não. Mas isso eu era adolescente, então eu acho que eu sempre fui assim, não fazia tanto xixi. E hoje eu sofro, vivo inchada, com retenção. Aí tem que ver a parte hormonal, né? Tem que ver a parte hormonal. Mas não tem nada a ver de como de eu tirar a fralda, de eu segurar. Não. Tem eu não sinto vontade, realmente. Tem uma condição que chama bexiga hipoativa, né? Onde a bexiga ela não consegue entender quanto tem ali de xixi e ela se distende. Eu já tive pacientes que armazenaram ali 1,8 litro de urina e não sentiam nada.
É uma bexiga que não sente nada. Não, eu sinto quando eu tô com E isso vontade de é ir ao banheiro, eu disfuncional sinto. também. Então são casos extremos, né? O que a gente precisa colocar na cabeça é que não é normal fazer xixi a cada 1 hora e também não é normal fazer xixi a cada 5 horas. Então, às vezes eu passo a tarde sem ir ao banheiro. Aí tem que ver o quanto de água que você consome. Aliás, deixa eu mostrar aqui hoje. Não vai dar pra ver, eu acho. Olha, essa tá estreando, canequinha, Rosiane Tanque, do outro lado aqui, ponto. É tão claro, gente. Aqui por causa da iluminação, ó, ponto R. Presente do chefinho Roberto, muito obrigada. Viu? Você tá estreando minha canequinha nova hoje. Que aproveitando, e vou beber água. Tem que tomar, até porque uma forma da gente medir o quanto de água a gente toma é se chegar no fim da tarde, a gente ficar com sede, a gente já se desidratou. Eu tenho ficado com sede de ficar com a boca seca. Então, porque beber água. Vamos beber mais um golinho de água, já aproveitar. O correto é a gente tomar essa de caneca manhã mais e chegar a umas 3 da tarde e ir diminuindo isso até a noite. Aí você não sente sede. Quando a gente sente sede à noite, é porque a gente desidratou. Não, às vezes eu sei lá. Se eu sinto sede, eu sei que eu tô preocupada com isso, mas fiz exames e graças a Deus tudo em ordem. Ô Má, e o escape de pum? Não o pum vaginal, mas o pum normal, é mesmo? Não é bexiga caída daí, é o qual é o... Aí pode ser uma assim, a gente não pode falar também. só dos músculos do assoalho pélvico. Hoje a fisioterapia pélvica, né, saúde da mulher ficou mais conhecida como fisioterapia pélvica. Hoje a gente precisa entender que essa fisioterapia, ela subiu, ela não está mais só na pelve. Ela subiu para a parede abdominal e subiu para o diafragma. Por conta dessas correlações do tecido facial, a gente precisa organizar, e na mulher principalmente, porque a mulher ganha peso, ela menstrua todo mês, mulher é cíclica, então ela tá inchada, ela desincha, ela tá inchada, ela desincha, ela ganha peso, ela emagrece, e quer emagrecer rápido, né? Então tudo isso gera uma sobrecarga, ela engravida e de repente o bebê nasce, e aí ela vai treinar, ela carrega muito peso, ou ela fica muito sentada, então as nossas vísceras, elas vão se acomodar onde tem espaço. Então se eu tenho uma barriga, um abdômen, né, que está mais flácido, por conta de pós-parto, por conta de trabalhar muitas horas sentadas, as minhas vísceras vão se apoiar nessa parede que está enfraquecida. E isso vai gerar uma sobrecarga no meu assoalho pélvico. Então eu preciso organizar esses desequilíbrios entre a respiração, parede abdominal e assoalho pélvico. Eu falo muito disso, né? Praticamente todo mundo que entra no consultório sabe que eu não vou focar só ali no contrai e relaxa, até porque isso já caiu por terra, que não é só isso que faz a mulher se recuperar dos problemas do assoalho pélvico. Ela tem que organizar a respiração, e a gente respira, a mulher respira muito aqui, porque a gente fala e respira, e a gente deixa de respirar pelo diafragma. Então, quando engravida, as costelas elas se afastam e elas permanecem desse jeito. E aí muda todo o posicionamento visceral. Então, a gente precisa organizar isso aí. Por isso que é importante também fazer a fisioterapia no pós-parto, para organizar todas essas alterações que foram feitas na gestação. Ah, mas o corpo volta. Volta, o corpo é sábio, né? Mas algumas mulheres ficam com algumas disfunções. Então, na Europa, por exemplo, as mulheres fazem 20 sessões de fisioterapia no pós-parto, porque eles sabem que isso é uma forma preventiva da incontinência urinária na menopausa. E no homem, essa incontinência urinária, ela se dá por quais... A mulher tem, né, vamos falando aí, gravidez, menopausa... Mas é a anatomia. O assoalho pélvico masculino e feminino, ele é igual. A única coisa que diferencia é que a mulher tem o terceiro orifício, que é o canal vaginal. O homem tem o ânus e a uretra. E a mulher tem o ânus, a vagina e a uretra. Então isso já coloca a gente numa diferença anatômica e dependente demais de hormônio. E o homem na andropausa, né, eles também têm uma menopausa, mas não é assim, pum, acabou. A dele vai indo. Entendeu? Então eles não sentem tanto. Então se fosse brusca igual a da mulher, de uma hora para outra ela deixa de produzir,
aí eles teriam algumas disfunções, mas no homem, a maioria das vezes está relacionada, pode ter a fraqueza do assoalho pélvico, mas a maioria das vezes está relacionada com o aumento da próstata, que bloqueia ali o fluxo da uretra. É tudo mais fácil para eles, né? Não acho graça nisso. Marcela, o tratamento, você acha interessante? Atividade física, ginecologista e a fisioterapia? Sempre. É um combo. Sempre. A mulher tem que se exercitar sempre. E o profissional de educação física, ele tem que ser parceiro, né? Ele tem que andar junto os treinos em benefício da mulher. E o ginecologista também tem que entender qual é o papel dele em meio a tudo isso, que é a dosagem de hormônio, cuidar com exames de imagem que mulheres fazem todos os anos. Então, isso seria um ciclo fechado aí para a mulher se manter saudável. E se você tem uma paciente, você tem parceria aí com o personal, o médico sempre atendem as suas demandas, as suas dicas, como é que é? Funciona bem ou é só na teoria mesmo? Só na teoria. Tem personal que é super legal, que eu converso, eles perguntam o que é, o que eu quero, e flui super bem. E tem personal que entra aqui e sai aqui. Falar, ela não entende nada. Ela cuida da fisioterapia, que eu cuido do resto. Como tudo na vida, né? Como todas as relações. Dos ginecologistas, eu não tenho problema com nenhum deles, apesar de que boa parte dos meus pacientes, os ginecologistas eu nem conheço, eles são de fora. Então acaba que os daqui, que eu percebo, comportamental, eles não indicam a fisio, ou indicam muito pouco, né? Então os de fora, tem uma que eu tô apaixonada por ela, que é uma médica que trabalha com endometriose em São Paulo, e aí eu avaliei uma paciente dela, e a paciente me mandou uma cartilha que ela entrega para as pacientes dela. A primeira coisa que ela fala é da fisioterapia pélvica. Olha que interessante. Pensa numa mulher segura, de onde termina o trabalho dela e começa o do outro. Aí a gente tem bastante gente bacana aqui também, mas tem muita gente que não entende e que não quer entender o papel da fisio, né? E ela sempre fala nas redes sociais, essa médica de São Paulo, ela sempre fala da fisioterapia, ela sempre fala que para o tratamento de endometriose tem que ter a fisioterapia pélvica. Então, assim, é uma outra visão, né, do que eu vejo na prática aqui. Nós temos uma imagem aí de um dos exercícios. Coloca pra gente, Mel, por favor. Marcela, e aí? Aí a gente está trabalhando a musculatura mais profunda do assoalho pélvico, num trabalho mais postural, integrando a respiração, parede abdominal. Não dá pra ver, né? Não dá pra ver nada. Não tá fazendo nada. Não sofre, não dá pra ver nada, não tem nada de incômodo aí, só tem que perceber. Então a gente, como tudo na vida, a gente deve estar presente nos exercícios que eu passo, né? Você tem que prestar atenção para sentir essa integração da respiração, as costelas fechando, a parede abdominal entrando ali e o assoalho pélvico também participando. Marcela, casos que a pessoa tem que fazer cirurgia, é sofrido? Como é que é? Hoje tem que amarrar a bexiga? Como é que você sabe me dizer como que funciona isso? Melhorou muito. Quando eu estava na Unicamp, na especialização, eu entrei no centro cirúrgico, que era uma técnica que é mais antiga, eles ainda fazem, mas muito menos. Eu nunca vi tanto sangue no centro cirúrgico. Meu Deus do céu. Verdade? Muito, muito. E hoje é muito mais fácil. Então, acho que era uma recuperação dolorida. Eu não sei se era dolorida, mas tinha dreno, era meio... Ficava com sonda, era meio sofrida. Hoje não, hoje é muito mais simples a cirurgia. Mas a cirurgia, a gente tem que entender assim. Tem uma frase que está batendo assim na minha cabeça, que é: nós não queremos emagrecer, nós queremos ser emagrecidos. Já ouviu isso? Não. Mas não é? É verdade. E aí eu tô tentando trazer para minha realidade, né, para o meu tratamento, essa frase. Porque todo mundo quer uma fórmula mágica de deitar ou sentar e ficar bem. Você lembra quando surgiu aquelas máquinas que era a atividade física passiva? Sim. Você deitava lá, a máquina abria suas pernas, seus braços, você ficava Todo lá. mundo quer isso aí. E a gente tem hoje ainda recursos, por exemplo, aqui em Limeira ainda não chegou, mas existe uma cadeira eletromagnética, tem em Piracicaba, se alguém quiser, mas não serve para nada, gente. Aí você senta lá, 6 a 8 minutos, não sei, e a cadeira faz as contrações com você. Mas ela entra dentro? Não, você só senta.
Então, mas essa contração vai contrair os seus músculos internos? Eu não sentei, mas eu já conversei com fisioterapeutas que fizeram e falaram que é muito superficial, que não tem nada a ver com a fisioterapia. Realmente, em artigos científicos, eles não conseguiram resultados, assim, insignificantes. Só que é a ideia do ser emagrecido. Eu vou lá, eu sento e a cadeira faz por mim. Ou o laser, ou a própria radiofrequência, que também é um recurso que eu uso no consultório para estimular colágeno. Só que eles, sozinhos... Colágeno do assoalho pélvico? É. Até lá tem colágeno? A gente tem colágeno no corpo inteiro. Esse eu já não sabia que tinha. Até ali tinha colágeno. Até ali. Acho que quando você estava comigo, eu não estava com a máquina de rádio ainda. Eu fiz laser. O laser sim, mas eu a rádio brinco, não. gente, eu brinco, eu falei que desde que eu comecei a fazer o tratamento da pele, eu falo, cadê o colágeno que um dia esteve aqui? Então, né? Eu sinto também saudade dele. Então, até lá no assoalho pélvico. Até lá, eu uso, a gente pode usar para relaxar a musculatura, porque é um aquecimento, ou para estimular a produção de colágeno, porque fisiologicamente, além de hormônio, a gente também vai perdendo colágeno. E aí a gente precisa dele. Mas você sabe de uma maneira fácil da mulherada ficar aí feliz e querendo fazer fortalecimento ao assoalho pélvico? Só todo mundo descobrir que você vai ter melhora nas suas relações sexuais. Você vai sentir melhor, você vai sentir mais prazer, você vai dar mais prazer. A fórmula mágica. Mas tem a questão da libido, né? Tem a questão da libido, que, minha libido tá baixa. E a libido não é só uma questão pênis-vagina, não tem nada a ver com isso. Nem sei se a gente pode falar isso, porque hoje em dia tem tantas variações. Minha filha tem tanto programa aqui com tanto palavrão, aqui no Farol não, mas que você vê aqui. Tá. Então, na rede? Qualquer coisa você me corrige. Não. E aí a gente pensa assim, que essas... Fugiu o que eu tava falando, gente. Libido, que não é só... é da libido, exatamente. Você teve Covid? Porque E deu depois do Covid, eu esqueço também. Eu tive ano passado. Então, assim, essa questão da relação sexual, da libido, não é só a penetração. Tem um marido que é participativo, tem um relacionamento entre os dois que tá legal. Então, assim, às vezes eu fico meio chateada de tome isso que vai melhorar a sua libido. Faça radiofrequência para melhorar a libido. O hormoninho ajuda, porque a minha tava... Eu precisei, depois de muitos anos de menopausa, fazer uma reposição. Essas coisas estão aí pra gente usar. Eu falei que me tornei uma nova mulher, gente. Mas aí, o que é? A mulher, ela por conta das mocinhas que queimaram o sutiã, a gente assumiu tantos papéis que vive cansada. É verdade. E aí, eu tava conversando com uma paciente minha fofa demais, que tem 60 anos de idade, e ela me contou recentemente que ela tem relação um dia sim, um dia não. Gente, mas 60 anos não é velho. Mas ela tem uma pele, eu falei, por isso que você tem essa pele. Eu vou fazer 57 anos, daqui 3 eu faço 60 e quero continuar. Essa coisa de falar que 60 é velho. Não é velho, não é essa questão, mas eu achei mas a maioria das pessoas acha que a pessoa fez 60 anos não quer mais sexo. Mas 40 anos, eu já sinto. Eu sei, tem gente que nem com 20 quer. 40 anos, eu falo ladeira abaixo, mas vamos lá, vamos mudar isso aí, né? Vamos mudar. eu vou passar o que ela me receitou, vai dar uma olhadinha. Gente, umas coisas que às vezes a gente fala... Era só tomar uma bolinha dessa por dia que eu já ia melhorar? Não, mas não é só isso. Vamos trazer para a parte muscular. Então, mas tudo a cabeça precisa estar alinhada. Então, um relacionamento bacana, vontade de se relacionar com o outro, isso é fundamental, né? Agora, trazendo para a parte muscular, o hormônio ajuda, seja o Vioral, seja a pomadinha lá que eles mandam passar. Também fantástica, sou super a favor disso aí, mas da parte muscular, então vamos lá voltar para aquela imagem onde a vagina, o canal vaginal fica mais frouxinho, né? Então, diminuição de colágeno, diminuição da produção hormonal, que essa queda acontece depois dos 35 anos, devagar, depois dos 45, mais ou menos, aí começa a cair mais bruscamente. Fez 50, ferrou. Fez 50 e já fica tensa. Já procura o arsenal aí para te ajudar. Mas aí a gente imagina que na hora da relação, a glândula responsável pela lubrificação, ela não consegue participar ativamente da penetração.
Porque a musculatura está enfraquecida. Se a musculatura está enfraquecida, uma outra coisa que é recentíssima é que o clitóris feminino, ele também faz uma ereção, porque clitóris e pênis, eles são o mesmo órgão, eles são órgãos análogos. Análogos, homólogos? E agora? Fugiu a palavra. Não sei, vamos procurar no Google. Vamos procurar no Google, que agora eu confundi, meu Deus. Então, eles são o mesmo órgão lá no desenvolvimento embrionário. Vou procurar para você. Por favor. No desenvolvimento embrionário, eles são o mesmo. Só que o pênis, ele se desenvolve para fora e o clitóris, ele se desenvolve por dentro. Entende? Sim. Então, se o pênis precisa de ereção para ter relação... Análogo ou? Homólogo. Acho que é homólogo. Igual. Não é? Análogo acho que é contrário. Deu um bug. Eu falo que depois órgãos análogos e homólogos. Permitem conhecer dos organismos. A homologia diz respeito à ancestralidade. A analogia relaciona-se, vamos ler inteiro, abre aqui, a evolução. Era isso? Homólogos, então. E aí, pronto, gente, ó. Se um celular na mão, Google resolve. Google em segundos. Não, e quando não diz que você vai morrer, né? Porque às vezes você pesquisa alguma coisa assim de alguma doença, também. Fala que você vai morrer em 2 dias. Pirada, 2 dias você tá morrendo. Então, assim, recentemente descobriu-se que a mulher também faz uma ereção do clitóris durante a relação sexual. E é justamente essa ereção que promove prazer. Porque se a gente for pensar, na ponta do pênis, eles têm 4.000 terminações nervosas. E no clitóris são 8.000 terminações nervosas. E essa terminação nervosa, por dentro, o clitóris, ele segue o formato do assoalho pélvico, da parte muscular. Então, eu preciso de um assoalho pélvico bom. Para quê? Para abraçar o pênis durante a relação sexual, para estimular a glândula responsável pela lubrificação, para promover a lubrificação e para ter ereção do clitóris para a mulher sentir prazer e ter orgasmo. Por isso que tem o dobro de terminação nervosa, que a mulher consegue, numa relação, ter Pode ser. Várias vezes ter orgasmo e o homem... Uma só, tá vendo? Essa é uma vantagem que ele tem que levar pra frente. Marcela, e preconceito? Mas eu acho que você já deve ter recebido pacientes no seu consultório com vergonha de ter que usar aí Hoje em dia nem fala mais, né? Fralda geriátrica. Hoje são as famosas pants, né? Absorvente, tem um monte de coisa. Eu fiz uma campanha da Big Frau aí, minha filha até deram risada. Falei, filha, trabalho é trabalho, vamos divulgar aí. Eu, graças a Deus, não estou precisando, mas se um dia precisar. Então, são aquelas calcinhas super confortáveis que não marcam na calça. Mas, eu acredito que homens também devem ter vergonha de ter que usar. Vamos pensar numa mulher solteira. Solteira, eu digo, ela pode ser solteira mesmo, divorciada, viúva, mas 50, 60 anos. Não vou nem falando de 70 para cima. Passando por arruma um namorado, e daí? Como que ela fica? Como que trata uma mulher assim? Ó, quando eu comecei, né, aqui em Limeira, as pessoas, eu tinha a impressão que elas me ligavam assim: oi, eu tenho incontinência urinária, entendeu? Elas se escondiam para falar. E acho que hoje... Era mais tabu do que hoje, muito né? mais. Mas nesse público 70 mais, ainda é muito tabu. É muito, elas sabem que existe a fisioterapia, às vezes o médico até indica porque eles não querem operar, porque elas têm comorbidades, enfim, e aí elas não procuram porque tem medo, porque já não são mais sexualmente ativas, ou as que são sexualmente ativas vai do jeito que tá, então ainda existe muito tabu. Eu gosto assim, eu não enxergo de longe, né, então às vezes eu tô num lugar que eu tô de óculos, eu vejo algumas mulheres me olhando, elas me olham, se eu olho pra elas, elas abaixam a cabeça, eu falo, essa daí acho que queria conversar comigo, mas não tem coragem, né? Então isso é muito comum, até mulheres que me encontram, que até conhecem, falam, eu queria ir lá, mas vergonha, né? Quando eu fui no seu consultório, que nós fizemos aquelas sessões, e eu comentei com uma pessoa conhecida, ela é mais velha que eu, ela falou, eu gostaria de... Como é que é? A hora que eu contei do laser que nós fizemos, imagina que eu vou. Eu falei, filha, você não vai no ginecologista? Qual o problema? Ela é uma profissional. Imagina,
Mas e daí? Daí eu percebi que ela ficou pilhada e eu comecei a dar corda, né? Eu falei, foi normal, eu fiquei lá, ó, ela tava com o laser ali dentro, conversando comigo. Imagina, e olhando pra sua cara, ela falava. Eu falei, não, você quer o quê? Que tapar a minha cara? Mas não vou, mas você não tossiu e não... Mas Fez xixi na calça? Ainda brinquei, ainda falei nesse termo, cara, você fez xixi na calça? Não, imagina, foi só uma vez, é isso que você falou, foi só uma vez. Eu falei, vai lá, faz uma consulta, olha, a ultrassom, ela disse que... eu não vou saber explicar agora, mas na época que você falou, contrai mais a musculatura, né? E expliquei pra ela mais ou menos. Imagina, ela fica olhando pra sua cara, não vou nunca. E ela tem, acho que uns 60 e pouco, 70 anos, essa minha conhecida. É uma judiação, né? Porque assim, se a gente for pensar, essa pessoa tinha vergonha de ir ao ginecologista. Mulher, mas só ir mulher que tinha vergonha. Muitas. É mais comum do que a gente imagina. Ainda assim tem vergonha do ginecologista, mas eu brinco. Pra mim, eu acho que eu consigo perceber como a pessoa que está passando pela consulta de avaliação, se ela está confortável ou se ela não está. E aí eu brinco, né? Eu falo assim, pode tirar a parte de baixo agora, a gente vai vir aqui para a maca para avaliar. Daí elas falam, confirmam. A calcinha também? Eu falo, a calcinha também. E aí no decorrer da sessão, eu dou tanta risada das consultas, porque depois, sei lá, de umas 3, 4 consultas, elas estão tirando a blusa. A blusa não tira, né? Não, a blusa não tira. Aí tem umas que tiram o sutiã. Não, o sutiã não tira, né? Não, o sutiã não tira. Porque vai ficando à vontade. Então, sim, a ideia é justamente essa, fazer essa fisioterapia menos desconfortável possível, né? Porque eu imagino, eu já fui paciente também de fisioterapia, então eu também sei que, poxa, que coisa. E agora a gente tem uma outra questão, assim, que me incomoda um pouco, então eu vou aproveitar aqui para falar sobre isso, que é a questão da estética íntima. Agora tá na moda, né? Porque tudo é moda. Então tá muito na moda essa... É mais uma coisa pra mulher ficar pilhada e se comparando com os outros. Gente, mas a troco de nada. Cirurgia, né? Estão fazendo cirurgia, pra clareamento, ficar mais fechadinha, e peeling, volta a ficar virgem, redução de lábios. E aí assim, ó. Gente, deve doer. Pra quê? Eu tive uma paciente até hoje que ela me contou que ela fez a cirurgia de redução dos lábios. E aí eu falei, nossa, que cor... E ela foi me contando, ela falou, não podia pôr biquíni, porque marcava. Aí sim é uma necessidade. Então, assim, a gente não pode crucificar a cirurgia, porque realmente tem mulheres que precisam. Agora, o que não pode é bater nessa tecla de que existe uma estética padrão, porque não existe. Não existe. Na estética facial, existem medidas que eles fazem do que é um rosto harmônico, do que não é. Na vulva, não. Então estão se aproveitando das mulheres. Exatamente. Eu vi um Instagram um tempo atrás, não vou lembrar qual, tem muitos que falam sobre sexualidade, então tinha fotos de diferentes tipos de vulva. Eu fiquei olhando, eu fiquei chocada, porque não é uma coisa que você fica vendo, né, das outras pessoas. Realmente existem vários tipos de anatomia. Teve um artista que ele fez um muro, chama The Great Wall of Vagina. E aí é uma exposição, assim, ele fez molde de 400 mulheres, só da vulva. E aí, ali você vê que o universo é enorme. Cada um, eu falo, somos únicos, gente, cada um com a sua particularidade. Então, mas criar essa demanda para deixar a mulher preocupada se esteticamente ela tá agradável, para mim é um negócio, assim, tão triste e tão machista. Sim. Porque... Ela tem que funcionar. A gente não pode confundir o que funciona do que aparece. Sim. E a gente está numa fase, infelizmente, de que só aparece e funciona menos. Mas daqui a pouco acho que vai dar todo mundo nu mesmo. Do jeito que vai indo. Amada, e no fim a gente falou e não deu do preconceito. Como que trata? Tem que mandar para o psicólogo, tem que ter essa ajuda psicológica junto? Como que você aconselha essa mulher que chega aí e tá solteira e quer um namorado, mas quando ela sai, se ela vai dançar, ela precisa usar uma pants? Ela tem que sair da zona de conforto dela, não tem o que fazer.
Porque para ela ir ao ginecologista, ela vai ter que sair dessa zona de conforto. Para ela fazer uma cirurgia, ela também vai ficar exposta e sair da zona de conforto. Sozinha, usando a fralda, ela não vai conseguir. Então tem que mudar. Tem então que ir. Tem que ir Não malhar esse assoalho pélvico. Tem que mudar esse padrão, tem que usar o hormônio que o médico mandar, tem que se cuidar, tem que fazer academia, tem que estimular colágeno, tem que tomar colágeno se for o caso, porque nosso corpo vai perdendo isso e tomar água, e aí entra um outro problema, a desidratação, porque como vai muito fazer xixi, ela não quer fazer, então ela deixa de tomar água, aí a pele fica mais murchinha, e a face fica desidratada, e os músculos também, e aí a resposta não é legal. Somos complexos, né? Então, complexos e completo. Tudo bate, né? Assim, tudo parte de uma alimentação adequada, são hábitos. Água, estilo de vida saudável, movimento e tudo flui. Se você voltar anos atrás, tem muita coisa que nem você disse, há 20 anos formada, muita coisa evoluiu. O tratamento... E quando não se conhecia nada disso, como a mulher envelhecia, coitada, ficava lá. É que antes as mulheres, elas menopausavam mais cedo, 40, 45 anos, mas elas morriam mais cedo. Mais cedo. Então elas conviviam com a menopausa num tempo menor. Hoje a média de menopausa aí gira em torno de 45, 55, mas elas vão morrer com 85. Sim. Então é muito tempo com desconforto. Essa que é a questão, por que fala-se mais disso? Então, assim, o primeiro cara que conseguiu olhar e ver que os problemas de incontinência urinária se resolviam contraindo e relaxando o assoalho pélvico foi em 1948. Então, quer dizer, tem tempo isso. Eu fui da 3ª turma da Unicamp, de formando especializada então, nisso. Quando descobriu, fazia só esse só movimento. Só contrai e relaxa. E já ajudava. Já ajudava, mas a grande questão é a seguinte, eu mesmo experimentei isso na prática. Chegava a paciente que era mais fisicamente ativa, treinava mais forte e tal. Só o contrai e relaxa não resolvia. Porque ela já treinava forte. Porque ela precisava de mais. E aí eu fui estudar o que era esse mais. E aí entrou toda essa parte de abdômen e respiração. E a gente falando de anos atrás, você disse, além de morrer mais cedo, mas eram outros hábitos de vida. Comia-se muito bem, né? Comia-se muito melhor. Você não tinha aí redes de fast food, ninguém ficava desembalando e nem comida. Sentado o dia inteiro. Elas faziam cócoras. Ninguém faz cócoras mais hoje em dia. Gente, se eu baixar, juro, se eu fizer cócoras aqui para levantar, eu tenho que pôr as duas mãos no chão e apoiar para conseguir levantar. Mas cócoras é uma postura primitiva. Sim. A criança, quando ela começa a andar, ela faz cócoras e levanta e sai andando numa boa. Sim. Né? Então, e é uma posição de alinhamento do assoalho pélvico e relaxamento. Ontem eu parei no posto e fui calibrar o pneu do carro que eu vi que tava, né? Não veio um bendito de um frentista falar assim, eu te ajudo. A senhora quer uma ajuda? Menina, daí eu sim, fiquei com a perna esticada, dobrei a coluna, porque eu falei, se eu abaixar, depois começou a doer minhas costas, eu dobrei a perna, e para levantar, tive que segurar no carro para conseguir levantar, menina. Tá vendo? Mas falando disso de antigamente, o Fantástico, algum tempo atrás, exibiu uma série lá com o Dr. Drauzio Varela sobre obesidade. Então tinha umas imagens da década de 50, do centro de São Paulo, todos os homens, né, aquela época era do terno branco de linho, os homens trabalhavam de terno, as mulheres com aquela cinturinha marcada. Foi quando a mulher começou a sair de casa, né, para trabalhar fora, que daí as pessoas começaram a abrir restaurante, fast food, comer, mas até então, quando a mulher ficava em casa, não tô dizendo que a mulher tem que ficar em casa, pelo amor de Deus, mas eram outros hábitos alimentares, porque tinha quem cozinhasse, né, porque a mulher saiu do convívio do lar, o marido já não voltava, os filhos, mas como a gente evoluiu, né, foi muito bom para a mulher por um lado, mas como perdemos na parte
de saúde com isso, né? Comendo certeza. muita porcaria pra fora. Sim. Inclusive no ganho de peso. Mas até os alimentos, se a gente for seguir, né, os alimentos que são ditos saudáveis, eles não têm a mesma qualidade de antigamente. Porque o solo é pobre, não consegue se recompor, e aí entra, enfim, Eu questão tô enorme. agora assim cafifada com ovo, menina. Eu preciso descobrir. Aliás, quem tiver galinha em casa que cria, quiser me vender ovos. Ah, eu tenho uma fornecedora de ovos felizes. Eu quero. Porque, gente, outro dia eu fui fazer um bolo, abri o ovo, um negócio branco na gema assim. Eu falei, gente, quem que come ovo assim? Não pode. Não, eu tenho uma fornecedora. Tudo hormônio e tudo vai prejudicando. Tá vendo? Depois não consegue nem ter uma relação sexual digna, sem sentir dor. E tudo. É uma cadeia, Marcela, é isso? Vai tudo. Assim, voltando lá na frase do emagrecer ou ser emagrecida, tudo é mudança de hábito. Então, assim, tem pacientes que vão fazer a físio e que descobrem que elas têm que fazer o exercício em casa, mas ela quer ser emagrecida. Então, assim, como que ela vai fazer exercício em casa? O meu problema eu fazia. Às vezes eu falava, deita na cama, ou no... Você indicou um lugar mais durinho, mas às vezes eu fazia na cama mesmo. Tava lá, assim, televisão. Mas e para lembrar que você tem que fazer o hábito, né? Você tem que fazer 21 dias, não é 21 dias para mudar. Então você esquece um dia. Alarme, eu colo adesivo no celular de paciente para elas lembrarem. Eu falei, gente, nunca mais fiz os exercícios da Marcela. Eu tenho uma amiga no sul, ela tem uma fitinha que ela amarra, é um pacto. Enquanto você estiver em tratamento, você fica com a fitinha dela. Pra você lembrar que você tem que fazer exercício. Eu fico colando adesivo no celular de todo mundo. Sai todo mundo de post-it lá. Mas é assim, né, Rosane? Vamos pensar o seguinte. Eu também sou mãe, eu também tenho filho pequeno, eu também levo pra escola. Hoje de manhã eu fiz um robô. E agora eu tô aqui, saindo daqui eu vou atender. Então, assim, tem um monte de coisa que acontece. E eu também tenho dificuldade de fazer exercício. Eu também não quero ir à academia. Mas o quanto de preço a gente paga, a gente está disponível, disposta a pagar. Você tem que se priorizar. Então, assim, ninguém vai fazer por você, a cadeira não vai fazer por você, a radiofrequência não vai fazer, o laser não vai fazer, mas é você. Isso vai ajudar, mas isso tudo ajuda, a soma disso é que vai melhorar, né? Agora, se a gente não colocar isso como um hábito, então o que eu falo? Tem alta da físio, volta para academia ou vai para academia, termina o treino, pega lá um colchonete, faz o exercício. Lá na academia mesmo, olha, boa ideia. Né? Ou então, assim, boa parte do que eu oriento é a respiração durante o treino. Como respirar enquanto está treinando, por conta da anatomia da mulher que não favorece. Sim. Então, prestar atenção na respiração. E aí ela vai mantendo o que nós fizemos. Só que assim, fisioterapia também é o seguinte, a gente não vai todo ano no ginecologista? Sim. Pra ver como é que tá. Teve lá, alta da físio, foi embora, tá treinando bonitinha na academia, fazendo os exercícios de pélvica em casa e teve um ano depois uma crise de tosse horrorosa e teve escape. Volta pra físio, faz uma revisão, 2, 3 sessões exatamente e vai ser feliz. Que eu ia te perguntar. Quanto tempo de tratamento? Qual a... Varia, assim, a tristeza de tudo isso é que a mulher 70 a mais, ela tem aí uma queixa de bexiga caída, uma incontinência urinária de 10 anos para mais. E aí, como que eu vou resolver isso em 10, 12 sessões, 12 consultas? Né? Não fecha varia essa de conta. caso para caso, mas varia, você acha numa mulher aconselhável... hormonalmente ativa, né, com os hormônios funcionando, eu tenho um número que gira em torno de 8 a 12 sessões. No ano? No ano. Mas você acha aconselhável de ano em ano voltar? Não necessariamente. Se você lembrar de tudo e trazer para a sua vida as orientações, você tem conteúdo o resto da vida para fazer exercício. Você não precisa ir comigo. O problema é que ser humano se sabota, tem preguiça e não faz. Não faz, exatamente. Não é? Não faz. Por exemplo, você lembra de fazer a contração quando tosse e espirra? Não. Você tá tossindo, você... Né? Então, assim, a gente treinou pra isso. Eu não tô lembrando nem fazer a contração no exercício, acho que na hora de tossir. Não é pra contrair durante o exercício.
No exercício, aquele 1, 2, 3, não é? Durante o exercício da academia, Não, não. exercício Sim, seu. exercícios pélvicos, sim. Exercício não é dela, é pélvico, tá, gente? Mas é ela que passou. Também fui lá faz mais de um ano. Não, agosto, vai fazer um ano. Fazer um ano, é que o tempo passa tão rápido. Mas eu preciso sempre me cuidar, porque eu tenho medo quando me dá crise de tosse. Tem que lembrar de contrair antes. Porque a gente tem um reflexo que fecha a uretra quando tem esse aumento de pressão dentro do abdômen. Só que esse reflexo a gente perde com o passar dos anos ou até por conta de parto, né, de gestação e parto. E esse reflexo, quando a gente treina ele pode voltar a ficar automático. Então, quanto mais a gente pensa e faz antes de tossir e espirrar, mais o seu cérebro vai reconhecendo que ele precisa fazer aquela musculatura, precisa fechar na hora de tossir e espirrar. E vai ficando mais fácil de você não ter o escape, porque você lembra de fechar e ativou esse reflexo. Tá vendo, gente? Repetição. Quando a gente começou a escrever, eu tô com um filho que tá começando a escrever, a gente fazia a letrinha A pensando, assim, uma dificuldade, um traçado torto. Hoje você pensa? Hoje penso porque todo mundo digita. Mas às vezes não vai sai, ficando né? mais fácil. É como andar de bicicleta, dirigir um carro, a hora que você vai pra autoescola, né? O instrutor fala, né? Que você quer o pedal do acelerador, o freio, a embreagem, primeira, segunda. Se você não tem um carro automático, você tem um carro mecânico que você está dirigindo, você não pensa para que precisa trocar marcha. Você saiu, pôs primeiro, você já engatou a segunda, já engatou a terceira e já vira automático. Exatamente, esse é um outro exemplo ótimo. Tem que treinar 21 dias para alcançar um hábito, né? Isso aí de 21 parece que não funciona, acho que tem que ser mais. Tem que ser mais. Pra mim, com certeza. Meu cérebro 21 dias não acho realizou ainda. Todo depois, mundo. É isso que eu ia falar. E depois Covid, eu achei que não ia pegar isso. Peguei faz um mês e pouco. Verdade, não. Achei que ia passar ilesa, tava tão feliz. Mas, enfim. Não, é uma pandemia, não tem como passar ilesa disso. Não, tem bastante gente que tá ilesa. Mas foi uma delícia. Que bom, passou Adorei, rápido, passou né? rápido. A gente não falou, sabe do quê? O quê? Síndrome geniturinária pós-menopausa. Gente, pós-menopausa tudo me interessa. Então, pois bora lá. Eu pensei várias vezes, a gente precisa falar disso, a gente precisa falar disso. Síndrome? Esse é um nome recente, síndrome geniturinária pós-menopausa. Nunca ouvi, você aí em casa já ouviu? É novo. Troca em miúdos. Em miúdos por conta da redução do estrogênio na musculatura, na mucosa vaginal principalmente, as mulheres apresentam sintomas como incontinência urinária, dor na relação sexual, com fissuras dessa mucosa pós-relação sexual, retenção urinária e repetição de infecção de urina. Tem muita mulher que tem infecção de urina direto, né? Pois é, e aí o que é? Essa mucosa que fica ressecada, ela fica mais friável. Durante a relação, ela perde, né? Ela tem mais atrito durante a relação sexual, e esse atrito é como se fosse um peeling da mucosa, faz microfissuras, ficam as bactérias ali que podem conseguir migrar para a uretra e fazer com que essa mulher tenha infecção de urina de repetição. E nem sempre acusa bactéria nesses exames. Ela tem dor. Ela sente ardência nisso? Ela sente dor, ela sente ardência como se fosse uma infecção de urina, algumas positivas. Não, mas na relação já dá uma ardência também? Já, elas têm dor, porque daí entra num ciclo de dor, de repetição de dor. Ela tem dor na relação, na próxima vez que ela for ter relação, ela lembra daquela última que teve dor, então ela já tensiona essa musculatura, a mucosa não está saudável e aí acaba machucando, e aí demora para recuperar cada vez que faz xixi. Só em mulheres menopausadas? Só, mais comum em mulheres menopausadas. E aí isso tem forçado, né, estimulado os ginecologistas a buscarem soluções que vêm dos hormônios tópicos, né, para mulher que não quer tomar via oral, mas usar dosagem hormonal bioidêntica, e o laser para reparar essa mucosa. Mas a questão é que a mucosa
para uma mucosa ficar saudável, né, nessa mulher que está na menopausa, ela precisa de uma musculatura que está por baixo dessa mucosa saudável. Então, o trabalho da físio e do ginecologista aí tinha que ser em conjunto, em prol da mulher. Porque quando ela sente dor na relação, ela já tensiona essa musculatura e ela já desenvolve aqueles pontos de tensão dolorosos. E ela lembra, já tive dor, ela nem quer ter uma relação. Não quer, porque aí entra a questão da libido. Então, assim, entende que é muito maior do que só tomar a maca peruana, ou só usar o hormônio tópico, ou só fazer o laser vaginal. Não é só isso. Você tem que, para melhorar de verdade, para ficar 100% ali na relação e na saúde, né? Fazer um xixi, esvaziar a bexiga por completo, ter a sensação de que esvaziou tudo, tem que ter a fisioterapia no meio de tudo isso. Gente, olha que bacana. Se você tem alguma dúvida, o arroba da Marcela é físio para elas, né? Para elas. Físio para elas no Instagram. Você tem site fisioparaelas.com.br, tem página no Facebook Físio para Elas. Procura. Google Físio para Elas me acha. Ah, que bacana. Já tá lá no top? Não sei. Tiver alguma dúvida ou quiser me mandar, faça um comentário e inscreva-se no canal. Gostou desse conteúdo? Manda para amiga, compartilha. Quanto mais gente se informar, muitas mulheres vão sofrer menos, né, Marcela? As mulheres ganham, a informação, né? É aí a arma principal que temos hoje, né, para viver melhor. Tem que espalhar esse tipo de coisa, não pode ficar guardando. Com certeza. Eu agradeço o seu canal de abertura, porque acho que isso tem uma grande importância. Como a gente falou do preconceito, né, as mulheres têm realmente esse preconceito, então acho que isso é uma forma de levar o meu consultório até elas, né? Porque eu trouxe muito conteúdo do que eu falo lá dentro. Tem coisa que eu não falo em rede social, por exemplo, a questão da ereção do clitóris. Eu não falo isso em rede social, porque não é isso que eu quero atrair. Mas quem tá lá dentro sabe que eu falo sobre isso, né? Então, às vezes, as mulheres têm esse preconceito, mas é em prol da saúde delas. Sim. Não é... Eu não quero chamar atenção para o que é vulgar, nada disso, né? Eu sempre tomei muito cuidado, porque é muito limítrofe, né, a atuação da físio ali. Então eu sempre tomei muito cuidado com o que eu falo para fora e o que eu falo dentro também. Então uma forma de agradecer você ter me convidado para poder falar para mais mulheres sobre isso. E esse vídeo, que era para ter sido no Instagram, já era... Gente, foi pandemia e entra e marca um dia, desmarca desde o ano passado. Agora, quando eu recebi o convite para estar aqui, eu já falei, Marcela, agora vai. E ela falou. Ela só me mandou mensagem assim, Marcela, dia 27 você lá, tá? Sim, senhora. Tô bloqueando aqui. Eu falei, bloqueei a agenda. Passei o horário, porque tava atrasada. Tava atrasada esse nosso bate-papo. É que foi um ano atípico, realmente, a gente, né? Muita coisa. Foi demais. Tá sendo ainda, agora parece que respirando todo mundo melhor. Mas eu digo que eu tenho um propósito, se eu puder, se uma pessoa, que assistiu aqui, tiver servido para ela e ela resolveu o problema dela, se eu conseguir, através de você, levar esse conteúdo e resolver o problema de uma mulher, eu tô feliz. Estou cumprindo o meu propósito. Exatamente. Isso então, aí. E preconceito por estar voltando à mídia aí aos quase 57 anos, eu sei muito bem o que é preconceito, eu sei, sabe? Então, bora que a gente chega lá. Quando tem saúde, eu falo, quando tá respirando bem. Tá tudo só ótimo. parou que não é... Cantou a senha lá em cima, não tem como. Mas enquanto a minha senha não é chamada, a gente vai tocando a vida. Isso aí. Obrigada, querida. Imagina, eu que agradeço. Gente, vou falar de novo. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e compartilha. Manda para aquela amiga que precisa, que você sabe que quando ela ri muito ou quando ela tosse... E cruza a perna. Eu tenho uma que ela se torce. Tem escape de xixi? Ou se você tem esse escape de pum aí na relação... Manda aí pra amiga, compartilha. E na semana que vem estarei aqui de novo
E a semana que vem nós vamos falar sobre rejuvenescimento. Já fica a dica aqui para você participar com a gente. Um beijo, até semana que vem e mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço.